Estamos começando mais um Pode Tudo, o nosso podcast em que a gente traz convidados para contar um pouco da sua vida, da sua história, da sua profissão. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm assistido no YouTube, Facebook, Instagram. Cada vez a gente cresce mais, agradece a vocês. Pede que quando assistam, sigam tanto o Facebook quanto o Instagram e quanto o YouTube. Hoje trazemos uma pessoa especial, muito especial para mim, né? Eu sou suspeito em falar, que é o Guilherme Fanelli Marona. Ele é piloto de helicóptero e vai contar um pouco aqui para a gente como é que funciona a aviação no Brasil. Guilherme, muito bom dia, Bom obrigado por dia, ter vindo. bom dia para a audiência também. Consegui fazer com que você viesse, porque nem sempre você está por aqui, né? Pois é, É. Você nasceu em Porto Alegre, né? Filho de Bonila e Mazé, e chegou a Taquaritinga com apenas 6 anos. Quais são as lembranças da infância? E a infância, ela propiciou que você tivesse essa paixão pela aviação ou não? olha, como você disse, né? Foi em Porto Alegre, eu vim para cá com 6 anos. Até então não conhecia aviação e também ninguém da família nem amigos são da aviação. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande por máquinas e por mexer com máquinas e ferramentas e também dirigir tanto carro quanto moto, quanto bicicleta. Sempre foi uma paixão e eu sempre me dei muito bem com isso. Até acredito que eu tenho alguma habilidade um pouco superior nessas coisas. E acabou que durante o final do ensino médio, eu me deparando com ter que escolher uma profissão, e eu comecei a pesquisar faculdades e encontrei a faculdade de manutenção de aeronaves em São Carlos, que me chamou muita atenção. Até porque, já que eu gostava de mexer muito com carro, moto, entre outras coisas, eu imaginei, por que não mexer com um avião também, né? Que deve A ser. IFSP, né, que fica É, dentro da IFSP, UFSCar em São Carlos. vulgo IFISP. Muito bom, por sinal. Adoro e recomendo todo mundo que está assistindo aí também, se estiver em busca de uma profissão e se identificar com isso. É uma bela faculdade também. Muita gente da USP até, inclusive, vai fazer aulas no nosso campus lá do IFISP. E foi esse que foi o meu início na aviação, né? E depois, com esse contato lá dentro com as aeronaves, eu também pensei em fazer o curso de piloto, até para agregar um pouco mais no currículo e porque eu gosto muito também. Na infância você fazia alguns esportes meio radicais, né? De Sempre, bike, de moto, sempre. né? Com alguns amigos ali, o Aham, Toquinho, o Gabriel Biondi, né? aham, Então sempre gostou de perigo. Isso sempre. talvez tenha levado Não a ir para os necessariamente. ares. Até fica complicado eu dizer isso, principalmente no podcast, porque não é um perigo estar voando, né? É porque é muito seguro, então não se preocupem com isso. Mas eu sempre gostei mesmo de esportes um pouco mais diferentes do comum, né? Como futebol, entre outros. Eu sempre gostei bastante de É mais seguro bicicleta e tal. que automóvel? Sem dúvida. Só perde pro elevador. O Elevador elevador é, por mais que não pareça, mas ele é um meio de transporte, né? é o meio de transporte Sim. e é o que mais tem acidente, o O quê? elevador? Não, não. Ele só perde Ah, em tá. segurança. O Em elevador é o segurança. mais seguro, em segundo Em vem segundo, vem as aviões e helicópteros. aeronaves, helicóptero e avião. É. Tanto um quanto o outro é seguro. Sem dúvida nenhuma. Desde que você faça uma manutenção adequada, a tripulação tenha também o treinamento adequado e é muito É, a seguro. gente teve em 2024, falando nisso, o acidente com a Voe Paz, né, que morreu 62 pessoas, Uhum, e tudo agora veio, o relatório, tudo está ligado à manutenção, né? uhum. As coisas não foram feitas dentro dos protocolos adequados e tal. Enganavam a ANAC, faziam coisas que. Uhum, uhum. Então, realmente, se a manutenção for feita conforme segue os protocolos, aquele avião, por exemplo, não teria levantado o voo e não teria morrido 62 Sim, foi uma pessoas. série de negligências que aconteceram ali para que pudesse ocasionar o acidente. Nenhum acidente é um fato só isolado. É uma sucessão de erros que levam ao acidente. Até mesmo uma noite mal dormida no dia anterior pode ser um fator contribuinte para ocasionar aquele acidente. Então nunca é um fato só isolado, né? Então você percebe que até mesmo na Voipés foram 16 indiciados.
Então, cada um deles errou em alguma parte. Então, foi apenas um erro, né? Foram vários erros que levaram. Desde o diretor, mecânico, Aham, o piloto da aeronave que largou ela lá no aeroporto e não sim, reportou sim. que ela estava com É, problema. eles tinham uma cultura de negligenciar esse tipo de, de medidas de segurança, né? Então, tudo isso, a gente pode falar isso agora porque já saiu o relatório final. Antes É, disso não é é nenhuma difícil. especulação, né? Tá Antes disso é falando o que é. difícil você julgar um acidente, até mesmo porque a gente tá aqui sentadinho bonitinho, né? Então, falar E sobre as o que pessoas sempre aconteceu, julgam, né? E as julgo. pessoas se apegam muito na questão assim de Precipitado. que estava com a licença vencida, É, não tinha autorização para é. tal A coisa, primeira coisa que mas, fala no jornal é que não é homologado para táxi aéreo, como se isso e fosse. que isso fosse o motivo da É, queda da exatamente, aeronave, não né? é. A única diferença de um táxi aéreo para uma aviação civil convencional é que o táxi aéreo ele sofre um pouco mais de fiscalizações da ANAC, né? Tem algumas outras É fiscalizações mais a rígido na mais, fiscalização. mas não que isso vá ser, a aeronave comum ela é tão segura quanto a de um táxi aéreo também. A Uhum. única diferença é que ela não pode ser fretada e cobrar por aquele voo, né? Você foi trabalhar em Ribeirão Preto como mecânico, né? E como é que, me conta um pouquinho dessa história. Como é que você arrumou essa vaga? Como é que surgiu isso? Muita gente se preocupa com vaga quando fala sobre empregos, né? Não tenho vaga, tô olhando no LinkedIn, não tenho. Mas às vezes a oportunidade ela tem que ser criada, né? Ela não existe, mas você acaba criando ela, né? Agora, sobre Ribeirão Preto, na oficina que eu fui trabalhar, sempre foi um sonho trabalhar naquela oficina, né, em Ribeirão Preto, que é uma cidade próxima aqui também, fica próximo da família. E durante o meu curso eu passava da frente e via as aeronaves e sempre quis trabalhar por lá. E aí, durante a pandemia, teve um. Tá muito longe aqui. Durante a pandemia, teve toda aquela paralisação. Eu também estava sem emprego, tinha acabado de me formar. E acabei indo lá para procurar essa oportunidade. Não havia no momento. Eu voltei embora um pouco frustrado. E passado um tempo, eu fui de novo tentar essa vaga, que não existia, né? E aí fui lá conversar com o André também. E até o final ele não precisava no momento, né? Eu insistindo, insistindo, insistindo. Eu me lembro que até descendo da sala dele, assim, indo embora já, porque Ah, não ia vá, dar moleque. certo. É. Aí de tanto insistir, ele falou: Quer saber? Vem aqui dia 1º de março. Isso era 2020, se eu não me engano. 1º de março, me lembro até hoje. Aí ele falou: Vem dia 1º de março que vai ter umas aeronaves chegando para fazer umas manutenções mais pesadas. Você vem dar uma ajuda pra gente aí, uns 3 meses. Falei: Não, tá certo. Já peguei, já me mudei pra lá e comecei, né? Até então era temporário. Daí, esse temporário de 3 meses acabou se tornando 3 anos e no final ele nem queria que eu saísse de lá, né? Que tava perdendo uma pessoa capacitada ali. Até porque você era o único piloto da Sim, sim, empresa, né, sim, para testar o helicóptero depois da sim, revisão, depois de tudo. sim. Na verdade, antes de você, tinha que contratar alguém só para fazer esse teste, né? Aham. Para levantar voo tem que ter a carteira, né? Isso acabou sendo uma estratégia, né, que eu usei para conseguir me aproximar do meio dos pilotos, né? Muita gente, é o comum que a pessoa se forma como piloto e ela, depois disso, faça o curso de instrutor de voo, que daí ele vai trabalhar dentro daquela escola, ensinando outros pilotos e acumulando horas de voo para depois conseguir uma vaga na executiva. Mas a sua carreira, ela foi um pouco diferente, né? De mecânico, como é que foi a passagem de mecânico para piloto? Como é que aconteceu isso? Aham. É, Nesse caso, como eu estava falando, eu entrei como mecânico e durante os voos de manutenção e até mesmo durante a manutenção de fato, o piloto acompanha, você acaba criando amizades, que é muito importante na aviação, principalmente na executiva, né? Que é um pouco diferente da comercial que você manda currículo lá para Gol, para TAM, e você entra num processo seletivo. Na aviação executiva é um pouco diferente, você tem que ter o QI, né? A indicação, é network, é contatos, e é o que é mais importante. Durante a manutenção, eu fui conhecendo vários pilotos que se tornaram amigos, e um desses helicópteros que a gente era responsável pela manutenção em Ribeirão Preto depois de 3 anos que eu estava lá, foi vendido para Ponta Grossa, no Paraná. E eu, como era o único piloto disponível ali, fui entregar essa aeronave até lá.
Chegando lá, casou direitinho, foi no dia 23 de dezembro de 2023. E eu tava entrando de recesso lá da Gabarito, que era a oficina que eu trabalhava, de Natal e Ano Novo. Eu fui levar essa máquina pra Ponta Grossa e falei pro pessoal lá, falei, ó, vocês estão sem piloto, eu posso ficar aqui pra vocês uns 15 dias, voando pra vocês, porque eu tô de férias lá, né? E foi assim que aconteceu. Eu fui pra lá, fiquei esses 15 dias, e depois disso eles gostaram muito do trabalho e Acabaram contratando fizeram uma proposta, eu só busquei minhas coisas e fui embora. e tá até hoje lá, né? É, Vou tirar uma curiosidade aqui, todo mundo tem. Pilotar helicóptero é mais difícil do que pilotar avião? olha, eu diria que sim. Eu diria que sim. É, o manuseio ali dos comandos, eles são muito sensíveis, né? Diferente do avião, também é sensível, mas tem algumas amplitudes maiores, né? Então você dá um comando, essa amplitude ela é um pouco maior. Já o É cíclico do curto, né? helicóptero é muito curto e ele é hidráulico, então ele é muito leve e você com a ponta do dedo consegue comandar ele aqui, entendeu? Então ele tem menos margens para erro. E se o carona bater o joelho nele, Vai ser um problema, mas principalmente se ele abaixar o coletivo aqui, que é um dos comandos mais de potência, né, que sobe e desce, vai ser perigoso, sim. Tem que se, tomar muito cuidado com isso. se o motor para lá em cima, todo mundo tem essa curiosidade, o motor Aham. do helicóptero, o que que se faz? Cai ou tem como pousar? Tem como pousar, tanto quanto o avião, né? Muita gente acha que ele vai cair igual uma pedra se o motor parar lá em cima. Mas não é verdade. Não sei se tu lembra, quando tinha quermesse, esse tipo de festinha assim, de festa junina, tinha aqueles pirulitinhos assim que você girava, ele subia girando, depois descia Sei. devagarzinho girando. É mesmo, o princípio é praticamente o mesmo. Chama-se autorrotação, é um procedimento de emergência Aí ele desce que em ele alta desce rotação. e a própria inércia do rotor girando, ela vai continuar girando, entendeu? É como se fosse uma catraca de bike. Você tá pedalando a roda, quando você para de pedalar, a roda vai continuar Vai girando. pousar. Isso. Aí você vai descer, obviamente, mas controlado. Você consegue manobrar ela, escolher o seu lugar de pouso. E no final do pouso, nesse arredondamento para o toque, você gasta essa energia do rotor que está girando e transforma isso em sustentação para amortecer o seu toque. Então basicamente é Antes de isso. ontem, você foi a Campinas para fazer o cheque. Então, um piloto de helicóptero tem que fazer esse cheque periodicamente, qual o Sim, período que tem que ser feito, e também exame médico, que também é sim, periódico. Que sim. tempo que tem que se fazer isso? O exame médico chama CMA, é o Certificado Médico Aeronáutico, ele é anual. Todo ano você tem que renovar ele, você faz um check-up completo, assim, tanto de sangue, visão, audição, até dentista tem, você faz esteira, neurológico, tudo, psiquiatra, tudo. Todo ano você tem que renovar esse CMA e a sua habilitação ela tem validade de 2 anos. Então, a cada 2 anos você tem que Tem que fazer o renovar essa cheque. habilitação também. E o cheque consiste em quê? Vai alguém junto, para alguém da ANAC, ou responsável pelo voo e pelo cheque? Quem que é? Isso, ele é um INSPA que chama. Ele é um instrutor da ANAC, né, habilitado para fazer esses cheques. E aí, durante o cheque, você tem uma sequência de manobras que você que tem que executar, e ele vai te julgar se você está apto ou não, né? Para fazer essas manobras e se para o voo seguir seguro. E além das manobras, você também tem exames orais, que ele vai te perguntar sobre parâmetros de situações de emergência que você tem que estar na ponta da língua. Tem algumas coisas do manual que você pode até consultar, se for necessário, mas tem outras que você tem que ter isso de cor para numa emergência Inclusive, a agir. autorrotação tem que fazer, né? Tem que fazer. E aí você tem não só a execução da autorrotação, mas você tem que ter parâmetros para seguir, né? De rotação, de velocidade, de altitude, de como fazer aquele arredondamento do pouso. Então, são coisas que você tem que ter isso de cor e saber agir instintivamente. Não pode pensar naquilo. Tem que ser instintivo, porque é muito rápido. Se o motor para, você tem que tomar atitude imediata. Olha só. Talvez até por isso que a aviação seja tão segura. As pessoas fazem um check-up de saúde anual.
A cada 2 anos faz um cheque desse para ver como é que tá a sua habilidade profissional. Sim. E no carro não tem isso, né? Não, jamais. Você não faz nem exame médico, nem E a nada. cada 10 anos você E tem a que cada 10 renovar. anos você tem que renovar e fazer lá alguma coisa. Aham. Agora, inclusive, tiraram várias coisas, né? Ficou mais fácil. Uhum. Então, talvez isso seja um dos motivos da segurança, né? Sem dúvida. Porque as pessoas têm muita curiosidade, o custo de um helicóptero de entrada e também o custo de manutenção. Eu comprei um helicóptero, quanto que eu vou gastar por mês para ter esse helicóptero voando ou não voando? Isso muita gente me pergunta isso mesmo. Só que é um pouco complexo de responder assim precisamente, porque vai variar muito de acordo com o uso e de acordo com a região que você voa também. E assim, respondendo a primeira pergunta, né? Um helicóptero de entrada hoje, usado ali, que vai começar a brincar ali em volta de uns 3 milhões para cima, né? Isso um usado. Usado. Digamos hoje o de entrada, o 44, que era o de entrada antigamente, mas não tá mais valendo a pena, até porque não tem bagageiro e usa gasolina que tá bem cara hoje. Então eu diria que o 66 é o helicóptero de entrada, né? O Robinson 66. Usa querosene? Querosene. É, turbina já também, tem um bagageiro bom, são 5 pessoas, ar-condicionado, um alcance aí de 3 horas de autonomia e voa até uns 500 quilômetros ali. Sempre da Robson, né? Robinson, que seria os de entrada, ele tem uma construção mais simples, um custo-benefício grande assim, que é mais barato também, né? Ele tá partindo de 1,9 milhões de dólares, esse helicóptero zero. Zero. Então a entrada seria isso. Então, de 10 milhões de reais. Isso, 10, 11 milhões de reais, isso. Para mais uma fila de espera de 2 anos ali. Nossa Senhora. É, Quando você compra, não existe o helicóptero, eles vão fabricar. vão, É isso, né? isso. Já E tem aí você, outros na fila e aí também. você Tem espera que 2, esperar. 3 anos até ficar Tem que pronto. esperar. E o custo para manter ele, vamos lá, falando em números, o custo de combustível dele, ele gasta o 66, né? Gasta em torno de 85 a 90 litros por hora. O litro hoje tá caro, subiu o querosene bastante, aí uns 40%. Ele tá girando em torno de 8 a 12 reais ali, depende da região que você vai voar. Tá Se mais for ou menos fazer por um voo aí. de 1 hora, 85 litros vezes 10. Põe 10 reais de média, vai dar 850 reais de querosene. eu vou de 1 hora. Isso, um voo de De uma uma hora. hora daqui vai até onde vai Uma hora ter? tu vai voar ali a 110, 120 nós, vai tu voar uns 180 quilômetros, mais ou menos ali, por aí. 120 nós é 200 quanto em quilômetros, 200 quilômetro por quilômetros hora? mais ou 200 menos. quilômetros por hora. É 1,852, tem que multiplicar. Olha só. E aí a gente tem a ideia de que helicóptero é coisa de milionário, mas é mesmo, né? É mesmo. Até porque para manter, porque aí tem o custo do piloto, tem o custo, você estava falando e eu interrompi. Custo de piloto, custo do hangar, Uhum. tem vários O hangar é custos. uma das coisas que varia muito da região, né? Lá em Ponta Grossa, a gente pagava em torno de 2 mil o hangar mensal. Agora, em São Paulo, tava com outros pilotos ali, chega a 10. Então, é muita diferença, né? 5 vezes mais ali, dependendo da região. O piloto é o único que não ganha em dólar, o resto é tudo em dólar, né? Acaba querendo economizar no piloto, mas é o mais barato da aviação. E a média salarial de um piloto de 66 é quanto assim no Brasil? Também varia muito, principalmente, né? O Depende da região, 66 é né? executiva, né? Executiva vai muito da conversa ali com o seu patrão, né? Tem alguns que choram bastante, mas é uma média hoje, depende lá pra cima, onde tem mais falta de pilotos, ninguém quer muito ir, chegam a pagar 25 mil, mas tem lugares que pagam 12, 15, então é muito relativo. Depende da região, E né? depende do helicóptero que você voa, né? O 66 de entrada que a gente tá falando é isso daí. Mas pode chegar o do Neymar ali, pode chegar a 50, 70 mil, dependendo do helicóptero que você voa. As pessoas têm dúvida, assim, às vezes me perguntam, mas por que que ele não virou piloto de avião, né? Para É, pilotar um já Boeing e escutei tal. muito isso. A gente tem até um amigo comum, seu amigo, que é o Gabriel, né? Aham, Que hoje pilota na Europa, né? Pilota aham. Boeing, Pilota Boeing na Gol, né? na Ele é Gol, piloto já internacional. virou piloto, comandante, né? Sim, sim. Que é o filho da Normândia. Sim, sim.
Muito amigo meu desde o início da carreira aí. E ele fez o curso aqui em Itápolis, né? Em Itápolis, sim. Muito boa a escola também, de aviões ali, ela é bem renomada, a escola. Mas muita gente me faz essa pergunta, você pretende ser de avião um dia? As pessoas entendem como sendo uma escadinha, né? Primeiro você começa no helicóptero, depois para Uma você... promoção, É, uma né? promoção. Mas não, são aviações distintas, né? Você pode escolher tanto o avião quanto o helicóptero e começar em qualquer um dos dois. É como se fosse carro e moto. Entendeu? Então, você pode, para quem já tem a carteira de um ou outro, para fazer o outro fica mais fácil. Então, se eu quiser fazer hoje de avião, eu tenho algumas regalias, assim, Algumas digamos. coisas que já eliminou, alguma Elimina, fase que não tanto tem que teórica passar. quanto prática, elimina algumas horas de voo também do curso, Ótimo. que é caro, né? E a entrada também é o avião pequeno, né? Sim. Na verdade, costuma ser o pequeno por conta do custo, né? Porque o avião pequeno é mais barato, mas você poderia fazer num jato. Direto no jato. Poderia. Não, nada impede. Mas assim, o custo para você fazer um curso num jato é absurdo, né? A gente vê na mídia que falta muito piloto de avião, muito, no mundo inteiro, né? Diz que na Europa o cara é piloto de avião, chega lá e já está empregado, porque Uhum, não tem. uhum. Um dos motivos é o custo para fazer o curso, tanto de helicóptero quanto de avião. Mais ou menos quanto que custaria hoje um jovem que está nos assistindo aqui e queira fazer o curso de piloto de helicóptero? Quanto que ele gasta? Quanto que o pai vai gastar? Isso é um problema. Hoje em dia isso é um grande problema e assim, a aviação ela vive ciclos, né? Quando eu estava fazendo o curso, não estava aquecido o mercado no momento. É igual você comprar uma ação, você vai comprar uma ação quando ela está em baixa, você não vai querer comprar ela quando ela está em alta, né? Então você faz o curso quando o mercado não está aquecido, para quando ele tiver aquecido você está preparado, né? Hoje o mercado está aquecido sim, e o curso está muito caro, então segue essa tendência. O curso hoje de piloto de helicóptero, você tem que fazer primeiro o piloto privado, que é uma parte inicial do curso. Você pode pilotar seu próprio helicóptero, sua própria aeronave. Não pode prestar serviço remunerado com essa habilitação. Aí Uhum. depois, para você poder trabalhar, tem que fazer o piloto comercial, que aí são, digamos, para facilitar, o piloto privado vai ser 50 horas e o piloto comercial mais 50 horas, totalizando 100 horas. E aí, hoje em dia tá um absurdo. Hoje em dia a hora de voo tá em torno de R$ 2.600. E quantas horas precisa para São concluir o 100 curso? ao todo. Então já dá 260 mil só dessas horas aí. Sem contar os exames médicos, que é milão, tem que fazer o curso teórico do piloto privado, o curso teórico do piloto comercial, provas da ANAC, tem deslocamentos para ir lá para cá. Ou seja, Dá para dizer que vai a 300 mil essa vai. brincadeira aí para virar piloto de helicóptero Hoje em hoje. dia vai. Na minha época, você sabe muito bem, não foi nem perto disso. Foi A um gente vendeu um carro popular para pagar, né? Então deu certo. vendemos um carro. Foi um terço disso na minha época, né? E hoje em dia tá absurdo, assim, quase impossível de fazer um curso desse. Que coisa, hein? Assim, ó, quanto de combustível consome por hora, você já falou, né? Na hora de pousar, qualquer lugar pode se pousar um Não, helicóptero? não. Muita gente pensa isso, Pensa inclusive assim, o cara que compra um helicóptero compra achando que é assim, mas é, não é bem assim, né? Primeira coisa, tanto você de forma legal quanto de forma segura, né? principalmente segura, né? É assim, principalmente você tem que pousar em locais privados. Você não pode pousar numa praça pública, isso, para começar, né? Numa rua. Só com autorização da autoridade da cidade, né? Se for o Do caso, né? gestor, Por né? exemplo, no Taquarão eu Você já já pousei. pousou, eu pedi para o Sim, prefeito à mas a gente época tinha uma e o autorização por prefeito escrito autorizou. autorizando, e é um espaço muito grande ali O que, ginásio de esportes também já pousou, né? E sim, também com autorização do a governo. questão do pouso, você tem pousos em locais homologados, que são helipontos homologados, né, pela ANAC, seguindo uma série de regras e dimensões também, né, obstáculos em volta, ele é um heliponto homologado, então começa por aí. E o helicóptero tem uma particularidade que é o pouso em local não homologado, que seria o grupo Zulu que o pessoal fala, né, que você coloca ZZZZ ali, que é num local não homologado, mas ele também tem que ser um local privado,
não pode ser o público também, mas desde que tenha autorização, né? E ele tem que seguir uma regra ali que é de 30 por 30, né? Então, teria que ter 30 metros de afastamento de um obstáculo ou pessoas. Então, você tem que ter um espaço grande ali, uma área grande para poder fazer esse pouso. Agora, em caso de emergência, aí tá liberado para pousar em qualquer É, lugar. numa emergência aí você abre qualquer exceção para. Tem alguma história bacana, engraçada que aconteceu na hora de pousar? Olha, assim, de susto, você diz assim? Não, de ter acontecido algo, pousou no lugar errado, aí vieram reclamar. Já aconteceu sim. Uma vez perto de Curitiba, ali em Quatro Barras, a gente. E assim, na aviação executiva, o cara te liga, ó, vamos pra tal lugar. Aí eu falo, tá, a gente vai pousar onde? Aí me manda a coordenada geográfica. Me mandou a coordenada geográfica. Era um campo de futebol super grande. Falei, tá tranquilo, é um campo de futebol, né? E assim, aparentemente era privado dos amigos dele lá. Aí, beleza. Chegamos lá em cima, eu sobrevoando o campo, eu falei assim, esse campo aqui não é particular, esse campo é público. Perguntei, tem autorização? Não, pera aí que eu já consigo. Ligando pro rapaz assim, em voo, um cara influente na cidade, e eu continuei voando. Falei, não vou pousar enquanto não tiver autorização, né? Aí o cara falando, não, pode pousar, aqui tá tranquilo, aqui é comigo, não sei o quê. Falei, ó, tá bom, vocês estão falando, beleza, né? E pousei ali. Aí eles foram para a reunião deles, perguntaram até se eu queria ir junto. Falei, não, vou ficar por aqui, porque eu já sabia que alguém ia aparecer perguntando, né? E aí não deu outra. Passou uns 10 minutos, apareceu a Guarda Guarda Civil Civil. ali, e a Guarda Municipal e a Defesa Civil. Ah, Apareceu os dois lá. Ah, quem que deixou? Quem que deixou? Aí eu mostrei as conversas, mostrei a autorização, né? Ele falou, putz, esse cara aqui de novo dando trabalho pra gente. É que eles estavam com ciúmes que o campo era recém-reformado e a grama ia marcar ali, então, né, não que não estava autorizado, mas eles pediram pra tirar, né? E aí eu tomei um susto que veio a Guarda Civil na hora ali, mas aí ficou tudo bem, eu chamei um deles pra ir comigo, levar em outro lugar, ele ficou super feliz que foi voar também, então deu uma acalmada nos ânimos ali. mas teve que tirar. Tive que tirar. Tirei pra não evitar dor de cabeça, né? Mas foi super tranquilo. Nós estamos quase chegando ao fim. Tem alguma história de algum apuro, assim, de susto, de Aham. medo, essa merda vai cair, assim? Olha, eu imaginei que você fosse me perguntar isso, mas assim, susto já tive com urubu. Como assim, o helicóptero ele voa muito baixo, né? Geralmente na altitude que os urubus estão voando, tem horários que são piores, assim, perto da na hora do almoço, ali meio da tarde, que tem muitas térmicas, né? Principalmente quando tá calor, os urubus ficam ali rodeando. E tem alguns que são muitos, né? Uma vez eu tava chegando em Jundiaí, e Jundiaí tem bastante tráfego de aeronaves ali, então você tem que ficar esperto com várias coisas, tem controle para você coordenar também. E aí, numa dessas, eu tava entrando por um corredor, né? Lá, muita gente não entende, mas mesmo no ar tem corredores que você tem que Que seguir. você anda, Você como não se pode, fosse não é uma estrada, bagunçado, é ali, não é né? bagunçado, né? Tem limites verticais e limites horizontais, você tem que ficar naquele ponto. E aí eu tava naquele corredor, o controle me mandou para um outro corredor. Eu abaixei, eu olhei no tablet aqui para ver o meu GPS. No que eu olho para cima de novo, um urubu na minha frente, assim, ó. Mas só Nossa, deu tempo de eu jogar pro aí lado. você tem que O patrão deitar. pôs as mãos na cabine, meu Deus. E ele passou assim, na minha lateral, assim, bem próximo, assim. Esse foi o maior susto que eu já tive, né? Você teve numa feira agora recentemente de helicóptero e aviões, né? Aham. E eu vi na mídia que lançaram o 88, R-88 da Hobson. Aham. E ele falava que o vidro é resistente à É pancada de urubu. anti-impacto. Mas até os 66 novos também Já tem tem um vidro mais ele é resistente. anti-impacto. Não é um vidro, né? Ele é um plexiglass que a gente chama. Que ele é como se fosse um acrílico, só que ele é flexível nesse caso. Ele entorta, mas ele volta. Então ele não quebra e o objeto não vai entrar em você, né? O urubu não vai entrar na Agora, uma cabine. pancada, mesmo que não quebre, desestabiliza tudo, né? Ah, dá uma sacudida, assim. Eu tenho alguns vídeos na internet, um que aconteceu em São Paulo, até que o pessoal cola a ventosa do suporte do tablet no plexiglass. E nesse caso, o urubu bateu, o tablet Tá de voou pra longe, o cara tomou um puta susto, assim, né? Mas assim, não vai derrubar a aeronave por conta disso também, né? Sim. Então é muito seguro.
Estamos chegando ao final. Eu queria ver se você deixava uma mensagem para o jovem que está querendo entrar nessa profissão. Eu acho muito bacana que você tem mecânico e piloto. Uhum, Se eu vou contratar alguém, eu tenho 3 pessoas lá, 3 pilotos e um deles é mecânico e piloto, eu quero aquele. uhum, Então eu acho que isso também ajuda na hora da contratação, porque o piloto ele tem mais sensibilidade, né, então um barulhinho assim ele ouve mais do que o outro que não é, uhum, o que não é mecânico. Então, eu acho que isso ajuda muito. Você já falou que a faculdade é muito boa ali, é a FSP, né, uhum. então fica o convite aí aos jovens que quiserem, Sem e dúvida. ela é pública, né, Sem dúvida. com Ah, nota do Enem, né. inclusive, hoje, na minha época, ela era tecnólogo em manutenção de aeronaves. Hoje, ela se tornou engenharia aeronáutica, com os mesmos professores, aumentou 2 anos. Mas, assim, é uma faculdade muito completa, não é difícil de entrar. O pessoal que faz o Enem ali tira uma nota intermediária, já consegue entrar, tá? Não é bicho de sete Que parece que cabeças. não tem muita procura, né, talvez, É um curso que não foi, o pessoal não acho que não conhece. descobriu ele ainda, mas é um curso muito bom e dá para você seguir outras áreas também. É possível até que eu tire o CREA de engenheiro, né, para assinar como responsável técnico. Então é bem bacana assim. O cara que quer entrar na aviação e não tem o dinheiro por enquanto para bancar o curso de piloto, por exemplo, ele pode fazer um curso desse que vai dar um leque absurdo para ele de oportunidades aí para conseguir o dinheiro para fazer o curso depois, Pra né? depois faz o curso de Isso, piloto, né, porque exatamente. 300.000 é quase inacessível, né. Hoje é impossível. O avião é mais barato, tá? O avião é mais barato que o O avião é helicóptero. mais barato. O custo da hora de voo dele é mais barato. Deve estar hoje por volta de 800 a R$ 1.000 uma hora de voo. Só que são mais horas também, em vez de 100 são 150. Tem algumas particularidades. Se o pessoal tiver com curiosidade também, dá um Google ali que é bem simples de encontrar. Ali na EJ Itápolis, né, fica a dica É aí que fácil é para quem é um da curso região bom. A ali. gente teve lá inclusive uma vez, Sim. né, para Eu você fazer e inclusive fiz depois matrícula lá. Só que chegou a matricular, eu não eu tinha lembrava. dúvida entre o avião e o helicóptero. Só que eu estava no momento de entrar na faculdade. Aí eu optei por entrar na faculdade antes, que eu ia ter contato com os dois e ia poder decidir melhor qual caminho eu queria seguir. E foi muito bom isso, porque eu acabei seguindo pro O helicóptero, né? helicóptero. Que é um pouco diferente. Eu sempre gostei de coisas diferentes da manada, né? A manada vai pra lá, eu vou pra cá. Tá E, certo. e aí deu certo, assim. Hoje tem poucos pilotos de helicóptero, assim, com experiência no mercado. O mercado tá bem aquecido hoje. E gostei de ter escolhido esse caminho, assim, É bem que bacana. nem quando você vai comprar uma roupa na loja, a moça diz assim: todo mundo tá usando isso aqui, não, então eu quero a Eu quero outra. a outra, pô. Não quero que É, todo mundo tá usando, né? exatamente, exatamente. Bem isso. Ai, ai, ai. Guilherme, então foi muito bom o nosso papo. Eu acho que a gente ajudou as pessoas a tomarem decisões. Entendo que a gente tenha matado a curiosidade de muita gente, de Sim, coisas que a gente tem dúvida, não sabe para quem aham. perguntar, né? Então, só tenho a agradecer. Foi muito bom. Eu imagino que tenha muito mais coisa pra gente conversar aqui, o tempo é curto, mas quem sabe numa próxima aí a gente continua esse bate-papo. Vamos fazer outra, vamos Sim, falar com sobre certeza. os problemas da aviação, né? Sobre outros assuntos também, com certeza. Você tem carteira para 4466, né? Isso. Se você quiser passar por um esquilo, 22 por também. exemplo, tem que fazer um curso, horas de voo. Ah, tá. Isso é uma pergunta bacana. Para você mudar de aeronaves, aí, por exemplo, do 66 para o Esquilo, os dois são helicópteros monomotores a turbina. Então, apenas um endosso é o suficiente. Um piloto já de Esquilo, ele vai fazer um voo comigo, vai me dar a instrução ali necessária, mas pouco tempo lá na ANAC ele fala que a quantidade de horas é a critério. Então, não tem um mínimo. Você pode fazer 1 hora lá e o piloto te endossa no diário de bordo lá, ele coloca que é um endosso, né? Na CIV, ele coloca que é um endosso e aí você já está habilitado naquele equipamento. Hoje, o piloto que mais ganha é de offshore, Petrobras, que vai para as Não, plataformas, não, é um trabalho diferente, né? Ele tem uma trabalha remuneração 15 boa. dias e para Isso, 15, né? isso. Mas, assim, o piloto que mais ganha hoje na aviação de helicóptero é o executivo mesmo. É o executivo. Multimotor, né? Que é o bimotor. Hoje é o mais bem remunerado. Que geralmente esse cara já passou pela plataforma, que ele adquire um conhecimento muito grande, né? Com a máquina voando todo dia, muitas horas de voo. Só que esse cara, depois que ele tá há muito tempo na plataforma, ele acaba saindo e entrando na aviação executiva. E aí sim ele tem uma remuneração muito melhor do que na plataforma. Pela Mas a experiência. plataforma ela é um mecanismo
que faz girar esse mercado de pilotos, né? Então, hoje a plataforma de petróleo está aquecida o mercado e vai puxando o pessoal para a plataforma e vai abrindo vaga na Na executiva. E é executiva. o que a aviação faz no avião, a Gol, a TAM, quando essas empresas estão contratando muito piloto, vai abrindo vaga para os outros entrarem na executiva também. Interessante. Ficamos por aqui. Foi Ficamos por muito aqui. bom. Muito Obrigado obrigado. pelo convite A gente também. sempre aperta a mão no final. Obrigado. Obrigado.